Meus queridos irmãos e amados amigos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos nós mais uma vez aqui no nosso canal Entende o que Lê, para mais uma porção da Bíblia Sagrada. Irmãos, estava pagiando a Bíblia Sagrada nesta manhã e me deparei com aquele texto de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, onde nos diz que Jesus ele anda por sobre o mar e apazigua a tempestade. Então quero hoje partilhar e compartilhar com os irmãos essa porção bíblica. Enquanto os irmãos vão preparando a Bíblia Sagrada aí no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, eu quero chamar a vinheta e já voltamos. Estamos de volta, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, Mateus 14, verso 22, que está escrito assim. Vou ler na tradução ARA, tá, irmãos? Almeida Revista Atualizada. Está escrito assim: E logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Você pode dizer amém? Amados, vamos começar aqui pelo 22 e de acordo com o nosso tempo falaremos 23 e 24 se assim for possível. Se não, nos ficaremos aqui no 22 porque é o que mais me chamou a atenção. Por que é o que mais me chamou a atenção? Se você for ler, irmão, a Bíblia diz que logo a seguir Jesus compeliu, isso aqui na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. O que é compelir, irmão? Fazer-se deslocar à força, empurrar alguém para frente. Isso na tradução atualizada. Se você for ver a revista Almeida Revista Corrigida, o texto vai dizer: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Em Marcos capítulo 6, o texto vai nos dizer que Jesus os obriga e obrigou Jesus, os seus discípulos, a entrar no barco. Se você for ler na NVI, Mateus 14, 22, vai dizer: e Jesus insistiu que os seus discípulos entrassem no barco. Então nós percebemos aqui, irmãos, é isso que me chamou a atenção, que havia uma hesitação dos discípulos a entrar no barco. Eles não queriam entrar no barco, eles não queriam passar para o outro lado, e olha que esse outro lado era Cafarnaum. Olha que o outro lado era onde eles residiam. E o mar aqui que eles vão passar é o mar da Galileia, conhecido como o Lago de Genezaré. E por que essa hesitação? Por que essa dificuldade de querer entrar? E eu gostaria de destacar aqui pelo menos 2 pontos em rápidas palavras. Primeiro ponto, porque diferentemente da primeira tempestade, essa de Mateus 14, que é a segunda. A primeira tempestade é aquela tempestade que Jesus estava no barco, que Jesus dormia sobre a polpa do barco e é despertado. Diferentemente lá, o texto começa que em Marcos capítulo 4, versículo 35, Marcos 4, 35, que Jesus diz: passamos para o outro lado. Passamos. Jesus está chamando os seus discípulos e está se convidando também a entrar no barco e passar para o outro lado. E olha que esse outro lado era Gadara. Esse outro lado era Decápolis. Amém? Então, diferentemente de ordenar, de obrigar, de compelir, de insistir, no capítulo 4, verso 35, a primeira tempestade, Jesus se convida a ir com os discípulos.
ou convida os discípulos a ir com ele, como os irmãos queiram. E os discípulos vão. Só que lá Jesus está no barco. Aqui não. Aqui Jesus os obriga, e talvez pela experiência desconfortante que foi a primeira tempestade, eles tinham um certo temor de ir agora. Por quê? Porque no mínimo ali havia 4 pescadores. Simão, conhecido como Pedro, seu irmão André, Tiago e João. 4 pescadores. Sabia que o tempo não estava bom, sabia que havia risco de tempestade. João diz que o vento soprava forte, e Mateus diz que esse vento era contrário. Então, possivelmente, haveria uma tempestade. Estavam repreensivos, esta é a palavra, de entrar no barco sem Jesus. Por quê? Porque Jesus ficou à parte, orando. Jesus iria despedir da multidão, e o texto diz que ele iria subir ao monte para orar, para depois se encontrar com os discípulos. Então essa era a dificuldade dos discípulos, entrar no barco para passar para o outro lado. Por quê? Porque eles não queriam ir sem Jesus. Porque se foi tão difícil para eles enfrentar a tempestade, de Mateus 8, como eles enfrentaram, com Jesus no barco, imagine sem Jesus. E Jesus diz: vão, mesmo não querendo, mesmo sem vontade, mesmo hesitando, eles obedeceram ao Senhor. E esse aqui, obedecer. Jesus ordenou: vá, e deixa tempestade com ele, deixa as dificuldades com ele, obedecer. A cartilha do crente é obedecer. Se na escola antigamente era o ABC, o ABCD, a cartilha do crente é o obedecer. Eles obedecem, irmãos. Eles entram no barco. Mas a dificuldade desses discípulos, irmãos, será que a tempestade que eles iriam enfrentar seria como aquela anterior? Porque aquela tempestade anterior, irmão, que eles enfrentaram no capítulo 8 de Mateus, não foi uma tempestade natural. Não foi uma tempestade comum. Muito pelo contrário, isso ali foi coisa demoníaca. Foi demônio puro, irmão. Por quê, irmão Mauro? Porque Jesus estava indo para Decápolis, precisamente a cidade ou província de Gadara, onde havia um homem que vivia nu, despido, que se mutilava, que se machucava com pedra e clamava dia e noite, gritava dia e noite, e Jesus ouviu o seu grito, e Jesus ouviu o seu clamor, e foi o ajudar. E quando Jesus se prepara com os discípulos para ir para o outro lado, o inimigo sabia que quando Jesus chegasse lá em Gadara, o cativeiro daquele homem seria mudado. A história daquele homem seria mudada. Jesus iria libertar aquele homem. E o inimigo sabia, os demônios sabiam, o inferno sabia que se Jesus chegasse ali, a história daquele homem seria diferente. Então eles tentaram impedir. É tanto que o texto vai nos dizer que Jesus repreende a tempestade. Diferentemente desse capítulo 14, onde Jesus acalma, apazigua. Não, lá Jesus repreende a tempestade porque era espírito imundo. Então, o segundo ponto que eu quero destacar aqui é o medo de enfrentar a tempestade sem Jesus. Mas eu quero te dizer nesta noite
Se na primeira tempestade Jesus estava no barco e ele repreendeu a tempestade e ele calou o vento, na segunda tempestade ele não estava no barco, mas passou a primeira vigília, passou a segunda vigília, passou a terceira vigília, na quarta vigília ele veio socorrer os seus discípulos. E você diz amém? Que Deus vos abençoe